Oi galera, tudo bem? Hoje é dia de mais um resumo de temporadas aqui no canal, dessa vez da série Dynasty. Então, pra gente poder começar, já se inscreve no canal e deixa o like. A série vai contar a história da família Carrington, que fez a sua fortuna no ramo da energia através da empresa Carrington Atlantic. O Blake Carrington, que é o CEO da empresa, tem 2 filhos. A Fallon, que sempre quis os negócios da família e se preparou a vida inteira para isso, e pro dia que o pai vai nomeá-la CEO da empresa. E o Steven, que se preocupa com o ambiente, com o mundo, quer fazer a diferença e tá sempre discordando do pai. Aí o Blake chama os 2 filhos para anunciar que vai casar com a Crystal Flores, que é funcionária da empresa. A Fallon tem um relacionamento com o Michael Culhane há 4 anos. Ele é motorista e ela pede que ele investigue a Crystal para ver se descobre alguma coisa. Ele fotografa ela indo avisar o namorado, Matthew, que vai casar. Ele é engenheiro de campo e trabalha na Carrington Atlantic também. O cargo de CEO que a Fallon queria, o Blake dá para a Crystal. E o Steven fica com um cara que depois aparece no casamento e fala que ele é o Sam, sobrinho da Crystal. O Matthew pediu demissão da empresa e como último trabalho ele vai analisar um campo à venda lá, só que um caminhão explode e ele morre. O Jeff Colby é inimigo do Blake no mundo dos negócios. Por quê? Porque quando ele trabalhava na Carrington Atlantic, ele desenvolveu um software que valia muito dinheiro. Só que na justiça o juiz decidiu que esse software pertencia somente ao Jeff e ele levou sozinho. E para piorar, o Jeff diz pro Blake que ele vai começar a explorar a energia também. E a Fallon, que tem experiência no ramo, vai ser a CEO da empresa Carrington Windbrier que eles vão fundar juntos. Essa empresa vai ser a concorrente do Blake, né? Na saída para a lua de mel, a Cláudia, que é a esposa do Matthew, sim, ele é casado, aparece dizendo que não foi um acidente coisa nenhuma e que o Blake matou o marido dela. Um ano antes, ela sofreu um acidente e ficou com problemas de memória, paranoia, alucinação e etc. E eles usam isso para poder justificar as acusações dela. O Blake chama o Stansfield, que é um policial amigo da família, para cuidar deste probleminha. A Fallon vai ao funeral de vermelho, já que ela não morreu. E o Jeff cria um vírus para ajudar ela a apagar a trilha da foto da Crystal e do Matthew que ela tinha. O Steven vai preso como suspeito da morte dele e paga fiança, mas o processo ainda segue. A Crystal precisa mandar dinheiro para a irmã sem o Blake saber, mas o Anders, que é o mordomo, diz para ela que já juntou as contas bancárias. O Blake tem o celular do Matthew porque o Stansfield roubou das evidências. Assaltam o quarto dele, um roubo armado pelo Sam, que quer mandar dinheiro para a mãe, e o celular é uma das coisas roubadas. O Blake não deixa a Fallon usar o nome dele na empresa. Por isso, ela escolhe usar o segundo nome dela e o nome da empresa fica Morrell Green Energy Corporation. O cara que armou o roubo lá diz que no celular tem uma sextape da Crystal com o Matthew. Mas eles dão um jeito de pegar o celular de volta e o Steven pede que o Stansfield descubra quem é o responsável pela morte dele. A Fallon apresenta o Michael a um ex-colega como namorado. Mas depois ela diz pra Mônica, que é a irmã do Jeff e amiga dela também, que só falou isso pra se livrar do cara. E aí o Michael ouve e acaba se afastando dela. O Steven vai até a casa do Willie, que é um amigo do Matthew que também trabalhava na empresa, só que ele tá morto. O Stansfield diz que foi suicídio porque ao lado dele tinham pílulas para dormir e uma carta assumindo a responsabilidade pela explosão da Windbrier. Com isso, as acusações contra o Steven são retiradas, mas ele fica desconfiado mesmo assim. Antes de o Steven ir embora para o Haiti, ele trabalhava na empresa. Um dia, ele não notou uma válvula defeituosa e aprovou a inspeção. Só que a pressão acabou abalando o equipamento e um homem morreu. O Matthew era um engenheiro de campo e o Blake pediu para ele assinar esse fato como defeito estrutural. Por isso, o Blake pegou o celular dele, porque o Matthew alegava que tinha registro disso no celular. O Steven começa a trabalhar na Fundação Carrington e reencontra o Ted Dinard, que é o ex-namorado dele, que usava drogas, mas agora está sóbrio. E naquela época ele aceitou dinheiro do Blake para poder sumir. A Fallon coloca a sextape na internet e por ter feito isso com a família, por ter magoado seu pai, o Blake manda ela sair de casa.
A Crystal vai se desculpar com a Cláudia e o Blake vai atrás. É óbvio que o pedido de desculpas não funciona. E quando a Cláudia sai da calçada com um tijolo para bater na cabeça dela, o Blake chega de carro e atropela a mulher sem querer. No hospital, o médico diz que ela e o bebê estão bem. Por ela estar grávida, a Crystal decide levar ela para a mansão. O Steven quer revisar as doações que eles fazem e o Blake diz que para uma determinada academia de boxe ele doa $1 milhão por ano. Só que quando ele vai na academia, o cara diz que foi o Stansfield que envolveu o Blake nesse projeto e que eles doam $250 mil por ano. Tem um dinheiro que não tá onde devia estar. Eles levam o Bo, que é o cachorro, pro veterinário porque ele comeu o remédio da Cláudia. O veterinário diz que o cãozinho está bem, porém o frasco não combina com as pílulas que tem dentro. A Fallon descobre que o Michael contou aos pais que ele é vice-presidente da empresa e não motorista, porque ele diz que os pais investiram muito nele e teriam vergonha se ele dissesse que, depois de tudo, acabou como motorista. No dia de ação de graças, a Cláudia pega uma arma, vai para a sala de jantar e diz que eles arruinaram a vida dela. Ela fingiu não melhorar da lesão cerebral para que o marido não a abandonasse. Ela era engenheira e, mesmo doente, o Matthew disse que ia deixar ela. Por isso, ela sabotou a máquina. Ela só queria machucar o Matthew, não matar ele, mas agora quer matar o Blake para que a Crystal sinta o que ela sentiu. Só que a Fallon se coloca entre o pai e a arma e, num momento de distração, eles conseguem tirar a arma da mão da Cláudia. A polícia chega e leva ela para um hospital psiquiátrico. Depois deste acontecimento, o Blake deixa a Fallon voltar para casa. Afinal, ela ia se arriscar por ele. O Blake diz para a Crystal que quer ter um filho com ela. E ela diz, beleza, eu também quero, vamos lá. Só que ela vai no médico e o médico diz para ela não se preocupar porque o DIU ainda funciona. Ela recebe uma caixa com cabeças de peixe e um pedido de $300 mil. O Anders fica sabendo e acompanha ela na entrega do dinheiro, porque ele disse que o trabalho dele é proteger a família. O Steven tenta pegar a confissão do Stansfield sobre a morte do Willie. Só que aí o Stansfield conta pra ele do cara que morreu e que o Blake enterrou a verdade. O Jeff chantageia o Stansfield por ele ser um policial corrupto que aceitou suborno, que fraudou provas, que roubou evidências. Ele oferece a casa nas Bahamas e $5 milhões para que ele saia de Atlanta de vez, sem prejudicar mais ninguém, se aposente, nomeando a prima do Jeff como substituta, que é uma boa policial que o Blake não poderia comprar. A Crystal diz pro Blake que ela já teve grávida antes, só que ela morava com a sua irmã e o cunhado, que tinha perdido o emprego depois da greve e não queria outra criança para cuidar. Só que numa briga, ela foi impedir o cunhado de bater na irmã e foi empurrada, por isso o bebê não sobreviveu. E depois do aborto ela precisava de um médico, só que não tinha dinheiro para pagar. O cunhado dela trabalhava com gente suspeita, mas que tinha dinheiro, e era exatamente o que ela estava precisando. E então elas roubaram esse dinheiro. Depois de ouvir a história, o Blake diz para ela trazer a sua irmã para o Natal. O Steven começa a se culpar pelo funcionário que morreu, que trabalhava há 15 anos na Carrington Atlantic. E por causa da culpa, ele acaba indo para Nova York e volta a usar drogas. Chega o Natal na mansão Carrington e vem o Thomas, que é o pai do Blake, que tá pé da vida por causa das notícias envolvendo a empresa que ele passou pro filho, né? Começou com a sex tape da Nora, depois foi uma investigação de homicídio, diz que perdeu a neta para o Jeff Colby e o seu neto é viciado em drogas. Então, tá tudo uma desgraça, né? Aí ele pede que demita o Steven para que, caso ele seja pego por causa das drogas, não seja como diretor da fundação, porque aí ia ficar tenso. A Iris chega para o Natal. Ela é irmã da Crystal. Quando o Anders foi junto com ela entregar o dinheiro no suborno lá, ele marcou o dinheiro e encontra na bolsa da Iris. Aí é festa de Natal, muita felicidade, o Sam e a Crystal estão na sala dançando música latina, até que chega a Iris e elas começam a brigar, se bater, quebrar tudo, a árvore cai no chão, uma tragédia. O que acontece? Elas foram pegar o dinheiro dos chefes lá do Alejandro, que é o
marido da Iris, ele viu e agrediu a Iris. Para defender a irmã, a Crystal pegou uma faca e cravou nas costas dele. Aí ela diz pro Sam que ele não foi abandonado como pensa. A verdade é que ela matou o pai dele. O Cecil Colby, que é o pai do Jeff que tá preso, conta pra ele que há 11 anos ele foi pego com cocaína no carro, mas não era dele. O juiz que condenou ele tinha a mensalidade do clube paga pelos Carrington. Queriam que ele sumisse para não vir à tona que ele queria matar o Blake por ter ficado com a sua esposa. O Jeff diz que já sabe de tudo isso e foi exatamente por esse motivo que se aproximou da família. O plano dele é casar com a Fallon para ter direito a Carrington Atlantic. A Crystal vai negociar com o Diego Calastanha, não sei falar espanhol, que é o representante da empresa venezuelana que quer a tecnologia de refino da Carrington Atlantic. Só que esse Diego Calastanha é o Alejandro. Não está muerto. Ele mostra que sequestrou Davis, que é o conselheiro sênior, e prova dos pecados da empresa. O Thomas usou ele para subornar funcionários do governo em Caracas. A Iris pegou essas informações quando foi na casa dela. E aí ele disse que ou ela convence o Blake a fazer o negócio, ou vai todo mundo pra cadeia. A Fallon descobre que a empresa Unido Caracas foi fundada por homens da máfia e que é corrupta, mas ainda assim vão fazer um acordo com a Carrington Atlantic. Aí ela vai, avisar o pai da porcaria que ele vai fazer, mas ele já sabia disso. Aí os Carrington se unem, montam um plano e conseguem salvar o Davis e não fazer o negócio com o Alejandro. Por o negócio ter falhado, a Iris e o Alejandro sequestram a Fallon e pedem 15 milhões de dólares. Só que ela inventa de abrir a boca e dizer que ele tá pedindo pouco, porque 15 milhões ela ganha em um trimestre. Aí ele pede 25 milhões de dólares. Juntando o que tem no cofre, nas contas correntes e no cofre do banco, eles têm 11 milhões. E o Michael chama o Jeff para ajudar, que juntando o que tem em dinheiro e joia dá 8 milhões. Igual não fecha o que ele pediu. Só que a Crystal pega o dinheiro e resolve ir entregar sozinha. O Alejandro fica a pé da vida, por quê? Porque ele só recebeu 16 milhões em dinheiro e o resto em joia. Aí ele sequestra a Crystal também. Ela ajuda a Fallon a fugir, a polícia chega e eles fogem de caminhão. Lá a Crystal convence a Iris de não seguir o marido, porque ele não vale nada. Aí elas se juntam e atacam ele. Só que ele tenta enforcar a Crystal e a Iris atira nele para proteger a irmã. A Crystal dá dinheiro para ela, para que ela fuja e não se envolva nisso. E para a polícia ela conta que a Iris já tinha fugido antes, só ela estava no caminhão e ela que atirou. O Blake diz para Crystal que ele não queria perder outro filho, porque ele e a Alexis, a antiga esposa, tiveram outro filho antes de a Fallon e o Steven nascerem. Só que quando o bebê tinha 6 meses, ele foi sequestrado. O Blake fez tudo o que eles pediram para fazer, obedeceu à polícia, só que os sequestradores fugiram, levaram o Adam, que é o filho dele, e ele nunca mais viu a criança. A Fallon diz ao Jeff que ela quer comprar a parte dele da Morel Corp. Por quê? Porque ela não quer mais depender de ninguém. Ela quer fazer os negócios dela sozinha. A Carrington Atlantic dá uma festa para o senador Paul Daniels. E o Rick Morales, que é amigo da Crystal, editor de uma revista, diz que o Daniels foi juiz uns anos antes e aceitava propina. E uma das pessoas que pagou foi o Blake. Ele diz que é porque a Alexis queria a custódia dos filhos quando foi embora. Só que ele sabia que se ela pegasse as crianças, ela ia fugir do país e ele nunca mais ia ver os filhos. Por isso ele pagou para o Daniels para que ele julgasse o caso a favor do Blake. Mas disse que foi só dessa vez. Só que não foi. A Melissa, esposa do Daniels, diz pra Crystal que sente falta das viagens que eram cortesia do Blake. Mas agora o Paul leva a amante e não ela. Isso é um acordo entre irmãos que existe há muitos anos e essa festa acontece porque às vezes a viagem não é suficiente. Como essa família gasta dinheiro em suborno e propina? Nossa Senhora! O Sam não consegue encontrar emprego e a Fallon contrata ele como seu assistente. Ele vai morar com o Steven, que pretende se candidatar como vereador. A Crystal apoia, mas o Blake diz que nem pensar porque tem muita coisa para dar errado. A Mônica, irmã do Jeff, visita o pai depois de 8 anos e meio.
E ela diz que sente muito por não ter acreditado nele. Por ser um preso modelo, ele vai tentar de novo a condicional. O Jeff aceita vender a parte dele na Moral Corp e o Michael fica muito desconfiado, porque antes ele não queria vender e agora quer. Qual que é o problema? Um policial, pago pelo Blake, mais um que tem pra pagar, crava uma faca na perna e coloca a culpa no Cecil. A Crystal descobre que o Paul Daniels era o juiz no caso do Colby. E o Stansfield foi o policial que recomendou contra as 3 condicionais dele. Aí o Blake diz que o cara tentou matar ele por ter um caso com a sua esposa, mas que é mentira, ele não teve. O Jeff diz que aceitou vender a empresa porque ele tem medo de perder a Fallon. E aí ele pede ela em casamento e ela aceita. Só que ele passa a noite com a comissária da junta de condicional para o pai dele poder sair da cadeia. O Sam mandou os recados do Jeff para a Fallon por engano. E aí ela descobriu que o Jeff e a Mônica estão mentindo para ela, mas ela não sabe por quê. O Ted vai na casa do Steven e lá ele encontra o Sam. Só que ele usou drogas e aí ele arranca o brinco do Sam e pula da janela. Ele não morre, só que o Steven assume a culpa porque o visto do Sam já não vale mais. No hospital, o Steven pega o brinco, o Ted vê, mas não fala nada e depois ele acaba indo para reabilitação por causa do uso de drogas. A Fallon descobre que o Jeff acessa todas as coisas dela através do vírus que ele criou para ela apagar o caso da Crystal e do Matthew. Ele marca um jantar com ela e o pai, só que o pai dele não aguenta, joga o jantar longe, quebra tudo, põe a comida no chão e diz que não reconhece os filhos. Aí ele conta pra Fallon que o pai dela ficou com a sua esposa e quando ameaçou matar ele, ele pediu pra um amigo prender, o outro amigo condenar e por isso ele foi pra cadeia. A Crystal diz ao Blake que já teve um caso com o Rick Morales lá. E ele diz que não é pra ela se afastar dele, deixa assim, pode seguir se aproximando, porque ele viu o Rick com o Jeff e quer descobrir o que eles estão tramando. Mas ela diz que nem pensar, ela não vai deixar ele colocar um preço nela como faz com todo mundo. A Fallon conta ao Blake o que ela descobriu e diz que tá noiva do Jeff. Ele fica muito furioso porque ele não sabia nem que eles estavam namorando, mas manda casar mesmo assim porque ele tem um plano. Chega o dia do casamento, o Jeff dá de presente pra Fallon a Morel, dá também 25% da Colby Co., que é a empresa dele, e pede 25% da Carrington Atlantic para provar que a briga familiar acabou. A Crystal se desculpa por não ter feito mais nada para impedir esse dia e a Fallon pede que ela assine o acordo dando 25% da Carrington Atlantic para o Jeff. O plano era a equipe do Blake entrar na casa do Jeff para apagar o servidor enquanto o casamento está acontecendo. Depois é só parar tudo e ninguém casa. Só que não dá tempo. E aí na hora do alguém tem alguma coisa para impedir isso aqui, o Blake levanta, mas a Fallon diz que não, que ele não vai impedir ela de casar com o homem que ela ama. E eles casam. Porém, as ações da Carrington Atlantic vão ser do Jeff quando eles estiverem legalmente casados. E não se pode casar 2 vezes. Por isso, ela chama o Liam, que é o seu marido. Então, o casamento com o Jeff não vale, não é legal. No contrato dela, dizia que a menos que sejam casados legalmente, o contrato é nulo. Só que no contrato dele não tinha essa parte. Então, a Carrington Atlantic não é dele, mas a Morel é dela e os 25% na Colby Co. também são dela. O Thomas denuncia o Sam como imigrante ilegal. O Cecil pega a arma de um segurança, entra na sala do Blake para poder pegar ele de vez, só que quem tá lá é o Thomas. Quando ele vê a arma, tem um ataque cardíaco. O Jeff vê o que o pai fez e os dois fogem. O Anders pede uma ambulância e quando chegam na sala, o Thomas diz pra Fallon que o Blake falou a verdade, ele não traiu a mãe dela. Na verdade, só queria proteger ele próprio, porque foi ele que ficou com a esposa do cara. O Thomas morre e o Blake não para de trabalhar 1 minuto, porque ele quer garantir para os clientes que as operações da empresa seguem funcionando. No testamento tá tudo escrito, a vestimenta de cada um, as flores que vão ter, a madeira do caixão, que será puxado por cavalos belgas pretos e que ele quer ser enterrado com um livro da biblioteca dele em Savannah.
Ele queria que o Blake buscasse esse livro. E o Blake diz que nem pensar, ele não vai buscar livro nenhum. Ainda bem que ele não tem mais que seguir ordens do pai. E o Anders dá um tapa na cara dele por ter falado assim do pai. O Sam recebe a ordem de deportação. E o Steven pede a ajuda da Melissa para poder resolver o caso do Sam, já que o marido dela tem influência nessa área. E ela diz que para fazer isso seria bom relembrar uma viagem. E aí eles transam. A Crystal convence o Blake de ir até Savannah lá na biblioteca pegar o livro e ela tenta fazer ele lidar com o luto, né? Só que ele manda ela parar com isso porque ela já sabia como ele era quando casou com ele. Ela usa as roupas, dirige os carros, toma champanhe, é igual a Alexis, só casou com ele porque ele é Blake Carrington e diz que se o dinheiro que ela tem não é suficiente, então que ela vai embora. O Blake pega o livro e dentro do livro tem uma fita do pai dele dizendo que o ama. O Anders e o Steven dão ao Sam o visto, agora ele pode ficar no país tranquilamente. E o Blake encontra um cartão da advogada de divórcio na bolsa da Crystal. E diz que é pior que a Alexis, porque ela ia deixar ele antes mesmo de ele enterrar o pai. Mas pede que ela haja como nora de luto, afinal ele paga bastante. Só que na verdade ela falou com a advogada de divórcio para poder retirar o dinheiro do contrato do casamento. Assim o Blake não iria duvidar que ela ama ele de verdade. O Steven pede o Sam em casamento e enquanto o Blake discursa no funeral, a Alexis chega. Ela tá lá porque é beneficiária do testamento. O testamento do Thomas dizia que o Blake ficou com as ações da Carrington Athletic. Os netos ficaram com os fundos que ele tinha. A Fallon com a coleção de joias da avó. O Steven com relógios e joias pessoais. A coleção de arte vai para o museu, com exceção de uma obra chamada Maternidade que ficou com Alexis. Pro Anders ficou o dinheiro e a coleção de armas antigas, e os imóveis são do Blake, com exceção de um que ele deixou para Alexis. E eles se perguntam, oh meu Deus, que imóvel, Nova York, Viena, a vila em Florença? Não! A mansão Carrington é dela. Todos os 140 hectares. E o Blake diz para os filhos que nem pensar, ninguém vai sair dali, porque a casa deles é onde eles cresceram, onde construíram a família, e ele não vai deixar a Alexis arruinar a família de novo. A Fallon descobre que ela mora em um trailer e que deve ter voltado porque o dinheiro acabou. E descobre ainda que nesse tempo que ela teve sumida, o Steven manteve contato com ela. A Fallon entra na casa, arrebentando porta, dá um tapa na cara do Steven, vai lá falar com a mãe, elas brigam, discutem, a Fallon arranca o aplique dela, joga na piscina, elas caem na piscina e seguem brigando. Aí na sala, a Fallon aparece com a arma que ela ganhou da mãe de 16 anos. Diz que ela até pode ficar com a casa, mas que eles nunca vão ser uma família e ela não vai morar no mesmo teto que a Alexis. Enquanto ela fala, ela vai atirando nas coisas tudo. O pai do Michael foi internado, por isso ele se demite do emprego e deixa o celeiro, que é onde ele morava. O Blake diz para Alexis que aquela parte do testamento é inválida, já que foi feita depois de o Thomas ter feito uma cirurgia no coração, e ele assinou esse acordo quando estava sedado. Só que na verdade foi a Fallon que subornou um anestesista para mudar a hora da cirurgia para quando o papel foi assinado. Ela vai morar no celeiro, porque o Thomas pegou a escritura e deu para ela. A terra ao redor é do Blake, mas aquela casa do celeiro é dela. A Fallon e o Liam descobrem que a Alexis investigava o Sam. Ela vai com ele às compras e coloca um relógio na mochila dele para acusá-lo de roubo. A Fallon chega, pega o relógio, bota na bolsa da mãe e a mãe vai presa, mas o Steven paga a fiança. No hospital, a Crystal diz para a mãe do Michael que ele é da família, ele é mais do que motorista. Só que a mãe dele não sabia, né, que ele era motorista, então ela estragou tudo. Para compensar, ela chama a diretora do hospital, que acelera o resultado dos exames e o diagnóstico é leucemia linfoblástica aguda. Na festa de noivado do Steven, a Fallon, o Liam e o Sam tentam drogar a Alexis para ela confessar que queria o Sam na cadeia. Só que a Fallon mistura as taças, quem bebe é o Sam, e aí ele fica muito doido, ele sobe na mesa, começa a cantar. A Fallon acusa a Alexis de ter drogado ele, e ela diz que não, que colocar um relógio na mochila é uma coisa, mas drogar é bem diferente. Aí ela se entrega, né? O Steven pede que a mãe vá embora, e ela diz que tinha medo de perder outro filho.
Aí ela conta sobre o Adam e diz que gastou todo o dinheiro dela procurando por ele. E aí o Steven vai atrás dele. O Anders diz pro Blake que o pai do Michael mora em Clark, na Georgia, onde houve o problema da empresa. Que problema? A Carrington Atlantic tem uma usina em Clark. Só que o descarte de lixo foi feito errado e os resíduos químicos vazaram para o lençol freático, contaminando a água e deixando as pessoas daquela região doentes. O pai do Michael é o 16º infectado. Só que eles esconderam a verdade porque um escândalo desses ia destruir a empresa. O Blake decide assumir a responsabilidade pelo impacto ambiental e ele e a Crystal fazem uma gravação dizendo que querem consertar. Só que a intenção dele nunca foi confessar a culpa. Ele só fez a gravação junto com ela para poder chantageá-la. Afinal, ela sabia desse problema todo, mas ficou quieta para poder manter o emprego. Num evento, a Alexis descobre que o Liam, na verdade, se chama Jack Lowden e é escritor. Ele recebeu uma fortuna para poder escrever um livro sobre uma família americana rica e problemática. Ele conta para a Fallon que ele se chama Jack Liam Ridley Lowden. A família dele é uma bagunça e ele mudou de nome para poder fugir de tudo isso. Só que ela manda ele sumir mesmo assim. Aí ele pede para Alexis que entregue o livro que ele escreveu para Fallon, que não é sobre os Carrington, é sobre a família dele, mas ela queima o livro e não entrega. O Jeff vive bêbado e a Fallon vende a parte dela na Colby Cole para ele. A história desse impacto ambiental vaza, mas a Fallon diz pro Michael que ela vai fazer o Blake consertar isso. Um flashback mostra o Blake convencendo o Jeff a se afastar da Fallon. Caso contrário, ele e a irmã perderiam as bolsas de estudo que tem na fundação. Por que ele fez isso? Já vamos descobrir. O Anders diz para o Sam que ele já foi casado e que ele tem uma filha chamada Kirby, que mora na Austrália com a mãe, mas não se falam há anos. O Blake dá uma coletiva de imprensa e diz que não existe prova que relacione as pessoas infectadas com a empresa dele. Aí ele conta que a Carrington Atlantic fechou as obras em Clark porque a empresa está mudando para energia limpa. Por isso, ele indica a Fallon, que tem uma empresa de energia limpa, para começar essa iniciativa. Ele diz que a empresa dela vai ser totalmente absorvida pela Carrington Atlantic e ela vai assumir o papel de COO da empresa, porque a sua esposa vai abrir mão do cargo por tempo indefinido para se concentrar na família. Aí a Crystal acha que foi a Fallon que vazou a história para poder pegar o seu cargo, mas ela diz que na verdade só fez isso para poder vigiar o pai, por isso que ela aceitou. Quem vazou a história na verdade foi a Alexis. O pai do Michael estava com o sistema imunológico muito fraco por causa da doença. Ele acabou pegando uma infecção e morreu. A Alexis diz ao Jeff que no passado não deixaram ele se aproximar da Fallon. Por quê? Porque ele é um Carrington. O Steven volta e apresenta a mãe a Hank Sullivan, o Adam, ele achou. Só que o Blake insiste em dizer que não, aquele não é o seu filho, é só um cara que tá querendo dinheiro. O Sam pergunta como ele tem tanta certeza disso e o Blake diz que quando o menino foi sequestrado, os sequestradores cortaram um dedo dele. Mas ninguém sabe disso. Só que o Hank/Adam usa uma prótese. Na verdade, ele tem 9 dedos. O Jeff e a Mônica vão falar com a avó, que era secretária do Thomas. Ela diz que eles tiveram um caso, ela engravidou e ele não queria o bebê. Mas mesmo assim ela teve e nasceu uma menina. Ou seja, a mãe do Jeff e da Mônica é irmã do Blake. O Hank e a Alexis, na verdade, são um casal. Eles fingem toda a história por dinheiro. Ela descobriu sobre essa história do dedo aí, né? E o Hank cortou o dele. A Alexis diz pro Jeff e pra Mônica que o testamento dava partes iguais da Carrington Atlantic para os netos. Então, eles têm direito à metade. A Crystal fala com o advogado e começa a planejar o divórcio. Mas o Blake descobre e faz chantagem. Afinal, esqueleto no armário é o que não falta nessa família. E aí manda ela escolher, ficar presa na casa ou ficar presa na cadeia. A Fallon pede para Cláudia os documentos que o Matthew guardava e diz que depois pode tirar ela do hospital psiquiátrico. Com os documentos, ela se reúne com os conselheiros, fala sobre o escândalo e diz que o Blake não tem mais condições de seguir com a empresa. Por isso sugere que eles nomeiem ela como CEO. O Matthew visita a Cláudia no hospital psiquiátrico
e diz que a Fallon não vai aparecer para tirar ela de lá. No dia do casamento, a Crystal começa a destruir as coisas do Blake, rasga os ternos, quebra os vinhos, quebra o carro, mas ele diz que não vai deixar ela embora. O Sam pergunta pro Steven sobre a Kirby, e ele diz que ela morou um tempo lá na mansão, só que ela era meio doida. Ela colocava a cabeça das bonecas da Fallon na lareira, ela já roubou do Blake, ela já aterrorizou a Alexis, era meio problemática. Só que o Sam convidou ela pro casamento. O conselho deu o cargo de CEO para Fallon, e o Jeff e a Mônica chegam na reunião. Eles querem liquidar a empresa, pegar o dinheiro e enterrar o nome dos Carrington. Mesmo depois de tudo que aconteceu, o Michael diz que ainda assim vai embora de Atlanta. E a Fallon diz que escolheu ele, mas ele diz que não, que ela escolheu o certo e não ele. Fingindo que a bolsa estourou, o Matthew se disfarça de médico e tira a Cláudia do hospital psiquiátrico. Eles entram na mansão como funcionários, se arrumam, e o plano é confrontar o Blake na frente da imprensa para que as pessoas escutem a história deles. Só que a Cláudia está armada e acredita que ele só tirou ela do hospital para poder ter o filho e criar o bebê junto com a Crystal. Por isso ela tranca ele no quarto para poder fazer a Crystal sumir e eles viverem juntos. A Alexis não gosta de saber que a Fallon é a CEO da empresa, porque ela não quer prejudicar os filhos. Por isso ela oferece mais dinheiro para o Hank para que ele vote contra a venda da empresa. Só que ele vota a favor. O Blake está furioso porque ele passou a vida tentando preservar o império que eles têm. E a Fallon, como CEO da empresa, em menos de 24 horas perdeu tudo. No casamento, a Melissa aparece e diz pro Steven que ela tá grávida. O Anders diz pro Blake que quem ama deixa livre. E aí o Blake concorda e diz que depois do casamento, se a Crystal quiser ir embora, ele vai deixar. O Liam vai pro casamento e diz pra Fallon que tá apaixonado por ela, que o livro, na verdade, era sobre a família dele, os Van Kirks de Nova York. A Crystal vê o Hank e a Alexis se beijarem, e aí elas começam a brigar, se bater e etc. A Alexis sai do celeiro, vai pro casamento e deixa a Crystal trancada lá. O Steven e o Sam casam, e o Anders vê que ela tá trancada e vai pegar a chave. Só que enquanto isso, a Cláudia entra armada lá. A família do Liam é bilionária, porque o tio dele tem ligação com o petróleo. E a Fallon diz que ela e o Steven vão mudar o voto e vender a empresa por mais dinheiro. A Fallon acha que o único jeito de salvar o legado da família é recomeçando. Enquanto isso, alguém joga uma vela no chão e o celeiro que eles estão começa a pegar fogo. O Matthew chega lá onde a Crystal tá para poder proteger ela e a Cláudia fica com muita raiva por eles estarem juntos e atira na Crystal. Só que o Matthew se coloca na frente. Adianta? Não adianta. Ele desaparece porque ele só existia na mente da Cláudia. Na verdade, ela de fato atirou na Crystal. A Cláudia foge e vai embora junto com o Hank, que também fugiu. A Kirby, filha do Anders, chegou na casa. O fogo começa a tomar conta do lugar, mas o Michael consegue abrir a porta que estava trancada por fora e eles saem. A Alexis sobe as escadas desesperada, dizendo que ela fez uma coisa ruim, e o Michael vai atrás dela. O Steven e a Crystal não conseguem sair, e é assim que a temporada termina. Eu fiquei muito triste pelo Sam, porque o casamento terminou em tragédia e ele não tem nem ideia do que lhe aguarda ainda, porque agora tem uma gravidez para ele descobrir, né? Então é isso, pessoal. Esse foi o resumo da primeira temporada de Dynasty. Muito obrigado por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!